Tiago, capítulo 1. Vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 1. Estamos vendo a origem do pecado. Primeira parte foi desconfiança. O mal, o pecado começa com desconfiança. Assim começou o pecado, o mal lá no céu ainda, quando Lúcifer desconfiou de Deus. Ele achava que Deus não dava para ele assim tanta formosura assim, que ele poderia ser igual ao Senhor, que Deus estaria escondendo alguma coisa dele. Foi assim que começou o mal. O diabo desconfiou. Já falou assim, deve ter coisa melhor. Eu vou subir ao monte alto, vou chegar à presença do soberano e eu vou ficar lá com ele. Ele desconfiou. Depois disso, ele mesmo semeou desconfiança no coração de Adão e Eva. Ele disse para Adão e Eva: foi assim que Deus disse? Para vocês não comerem de nenhuma das árvores? Deus está sacaneando vocês. Desconfiança. A origem do pecado, parte 1, é a desconfiança. Nós vemos isso ontem. Desconfiança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado o homem que persevera, o homem que suporta. Ele não desconfia. Amém, irmãos? Então, a origem do mal, a origem do pecado, desconfiança, parte desconfiança. Parte B, verso 13, 1:13, parte B. Tudo isso é na hora da provação, irmãos. É na hora da provação que a gente vai ter essa experiência. O mal ou o Senhor, ou o diabo ou o Senhor Deus. É na hora da provação. A provação é enviada pelo Senhor. O inimigo pode se aproveitar da provação e fazer uma tentação. E trazer uma tentação. A palavra no original grego é a mesma, peirasmos, tanto para provação como para tentação. Depende como é que você se movimenta, se relaciona durante este peirasmos. Deus sempre quer te aprovar, sempre quer te provar para te aprovar. Amém, irmãos? Então, as provações podem ser algo muito benéfico para nós, para ti e para mim. Amém, queridos? A origem do pecado, primeiro, é a desconfiança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, que ele não muda de ideia, ele sabe que é o Senhor, ele sabe que é o Senhor que está permitindo aquela prova, aquela perseguição, ele não desconfia, é o Senhor que quer me aprovar. Deus tem um alvo, te aprovar. Ele quer te aprovar, ele quer o melhor para você. Não penseis que eu tenho para vocês pensamentos maus. Eu tenho pensamentos bons para dar a vocês o fim que desejais. Deus sempre tem pensamentos bons para você e para mim. Agora não desconfie, a origem do mal está na desconfiança. Depois está em você testar Deus. Tentar Deus. Olha só o verso 13. Ninguém ao ser tentado ou provado, é a mesma palavra aqui, ninguém ao ser tentado ou ao ser provado diga, sou tentado por Deus. Não diga isso. Então, a origem do mal, parte 1, desconfiar de Deus. A origem do mal, parte 2, tentar a Deus. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta, Deus prova, porque quer aprovar. Deus prova porque quer aprovar. Deus não tenta, porque tentar é querer mal. Deus nunca quer mal. Origem do mal, parte 1, desconfiar de Deus. Origem do mal, parte 2, tentar a Deus, testar a Deus. Tá ouvindo isso aqui? Tentar o Senhor Deus, falar que o Senhor Deus quer pegar você em algum erro. Ele não quer pegar, ele quer te aprovar. Origem do mal, parte 1, desconfiar de Deus. Vimos ontem. Origem do mal, parte 2, tentar a Deus ou achar que Deus está me tentando. Deus está querendo me derrubar. Deus nunca quer nos derrubar. Porque alguém que queira nos derrubar é alguém que o mal está nele. O mal não está em Deus. O mal não está em Deus. Quando você acha que Deus quer te derrubar, você está tentando ao Senhor Deus.
Amém, irmãos? Então ninguém ao ser tentado ou provado, diga. Ninguém ao ser provado, diga isso. Sou tentado por Deus. Não é não. Deus te prova, querendo te aprovar. Deus não te... Porque tentar é ruim, tentar é maligno. Como é que eu sei a diferença de tentar e provar? Se quer te derrubar, é o diabo, é o mal. Para que você então fique falando que é Deus, é aplicar para Deus, é falar que é Deus alguma coisa que é o mal, porque Deus não quer o mal. Quando você atribui a Deus uma coisa maligna, isso é blasfêmia. O que é blasfêmia? É atribuir a Deus alguma coisa maligna ou atribuir ao maligno alguma coisa de Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém. Tentar é sempre algo ruim. Então como é que eu sei a diferença de ser tentado e ser provado, pastor? É para me derrubar? É do mal, é do diabo. Nunca fala que é Deus. Agora, se você percebe que é para te fortalecer, se você que é para você evoluir, desenvolver, aí você fala, olha, Deus na causa, Deus quer me melhorar, Deus quer me desenvolver, Deus quer me destacar, Deus quer me abençoar. Perceber? Então, se a coisa tem um fim para o bem, é Deus. Se você vê que é para te derrubar, é o mal. Nunca fala que esse mal para você foi Deus que enviou. Isso é tentar a Deus, isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Pegaram, então ninguém ao ser tentado, provado, diga, sou tentado por Deus. Deus quer meu mal. Nunca diga isso. Porque Deus não pode ser tentado a fazer o mal, porque não tem mal nele, gente. Não existe mal em Deus. Ele mesmo a ninguém tenta. Não tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ao contrário, cada um de nós somos tentados pela sua própria cobiça. Eu já desejava, eu já tinha uma curiosidade, uma imaginação, eu já tinha uma curiosidade. Aquilo já estava em mim. O inimigo, sabendo disso, apenas ficou aguçando. O inimigo ficou aguçando. Eu já queria aquilo já mexia comigo, aquilo já me abalava. Agora vem a voz. Por que não, né? Perceberam? Aí vem aquela voz. Por que você não prova? Por que você não experimenta? Por que você não tenta? Será que é isso mesmo que falaram para você? Tá percebendo? Então assim, ao contrário, cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Nós já temos um pré-desejo. Quando esta o atrai e o seduz. Quando esta te atrai e começa a falar assim, tudo bem, pode, não tem problema, tudo bem, não tem mal nenhum, vai ser só uma vez, vai ser só agora, é só por hoje. Tá percebendo que você sabe lá na essência que é para o seu mal. Você sabe lá na essência que é para o seu mal, não é para o seu bem. Então isso é o diabo aproveitando da sua inclinação. É o inimigo se aproveitando das suas inclinações, das minhas inclinações, dos seus desejos, dos meus desejos. Então ele me atrai e depois ele me seduz. Ele me atrai, atenção, e depois então ele me amordaça, ele me venda e eu fico sem ver, ouvir e sentir nada. Pegaram, meus amados irmãos? Ao contrário, cada um de nós é tentado pela própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, esse desejo que eu tenho, esse desejo intenso que eu tenho, esse desejo exacerbado, cobiça é um desejo exacerbado. Esse desejo exacerbado que eu tenho, depois de haver concebido, gerado, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, vai gerar uma coisa, vai produzir uma obra. E o pecado, a obra, uma vez consumado, gera a morte. Esse pecado, uma vez consumado, realizado, consumido, vai gerar a morte, vai produzir morte. O salário do pecado é a morte.
O salário, a obra do pecado, o resultado do pecado é a morte. É isso que ele está falando assim. Depois de haver concebido, enxertado, conectado, dá a luz ao pecado, vai gerar alguma coisa. E esse pecado, uma vez consumado, gera a morte. Uma vez que o pecado foi consumado e gerou uma obra, eis a morte na sua vida. Veja bem, tudo isso é para falar de provação, de tentação. Os benefícios da provação, como passar bem pela provação, do versículo 5 até o versículo 7. As circunstâncias de provação e de tentação são temporais, elas vão passar, não é permanente, vão passar. E depois a origem disso tudo é desconfiar de Deus, ou então dizer que foi Deus que quis fazer o mal. Olha bem, veja bem, desconfiar de Deus e depois dizer que Deus queria o seu mal quando não queria. Portanto, vigiemos o tempo inteiro, estejamos atentos o tempo todo, porque Deus quer o melhor para você e para mim. Amém? Viva com essa palavra hoje, fique com essa palavra hoje. Não desconfie de Deus e nunca pense que Deus quer o mal para você, porque Ele não quer o mal para ninguém. Nós é que nos inclinamos para o mal ao desconfiar de Deus, ao dar ouvidos para o inimigo. Amém?